Olá, minha família, tudo bem? Um abraço aqui para os meus digníssimos e as minhas digníssimas. Graças a Deus. Esse estudo aqui, ele vale para todos nós, tanto os religiosos como os não religiosos, vale para casais, vale para todo mundo. Primeiro, eu quero falar que amar a Deus no próximo é o maior, o melhor e a maneira certa de você adorar o Criador. É você adorar a Deus no próximo. Segunda coisa que eu quero falar. Normalmente, os problemas mentais, eles se alimentam da atenção que você dá para eles. É, meu filho. Eu não sou PhD no assunto, não sou formado no assunto, mas falar em ler, pesquisar e estudar sobre vários assuntos, isso é com a gente mesmo. Graças a Deus. Hoje, por exemplo, não sei que dia que esse vídeo vai cair, mas hoje, por exemplo, já fiz a minha tarefa que tinha que fazer pela parte da manhã, meu trabalho, e agora a parte da tarde. Encontrei tempo para gravar esse vídeo. Mas eu ainda trabalho, tá? Eu não sou aposentado, não. Graças a Deus pela vida dos irmãos que são aposentados, que já estão aposentados, trabalharam muito para isso e hoje desfrutam da sua aposentadoria, tem tempo para isso, graças a Deus. Então, meus queridos, normalmente, eu não estou falando geralmente não, tá? Eu estou falando normalmente, não confunda normalmente com geralmente. Geralmente você generaliza. Normalmente é uma coisa individual. É uma coisa que pode acontecer com certas pessoas e outras não, tá? Então, normalmente não é regra, é exceção. Se eu falasse geralmente, aí eu estava falando que isso é regra, mas não é. Normalmente, queridos, os problemas que você enfrenta pode ser emocional, pode ser psicológico, pode ser material, espiritual. Normalmente esses problemas mentais, principalmente, eles se alimentam daquilo que você dá para eles. Quanto mais você dá atenção para isso, mais eles se alimentam e ficam fortes. Eu mesmo já passei por vários problemas emocionais, psicológicos. Eu tenho 60 anos de idade, mas eu já passei por muitos problemas psicológico e emocional. Já tive depressão forte. Durante 2 anos, 7 meses, 2 anos e meio melhor. Alguém pode dizer, como que alguém pode sofrer, passar depressão 2 anos e meio? Eu tive 2 anos e meio. E não pense que foi fácil não, tá? Mas, por que talvez que demorou tanto tempo? Porque eu alimentava isso. Eu ia trabalhar, no meu trabalho eu chorava, direto, muito. A decepção, querido, amorosa. Decepção amorosa. Sofri 2 anos e 7 meses. Então, talvez esse problema perdurou porque eu alimentava eles. E todo dia, eu não conseguia dormir, todos os dias. Eu
emagreci na época 12 quilos. Imagina, alguém com 75, 78 emagrece 12. Na época foi. Então, aí se você perguntar, Alberto, mas como que você se livrou da depressão? Não foi eu que me livrei da depressão. Foi a depressão que se livrou de mim. É. A depressão que se livrou de mim. Porque chegou um período em que eu chutei o balde. Eu falei, quer saber? Quer saber? De agora em diante, de hoje em diante, eu vou começar a agir de outra forma. Eu fui, matutando. E a depressão falou assim, vou ficar aqui nada, eu vou embora. Mas eu não estou falando que isso é regra não, tá, irmãos? Foi comigo assim. Pode ser diferente com outra pessoa. Então, normalmente, os problemas mentais, eles se alimentam da atenção que a gente dá para eles. E você sabia, queridos, que quanto mais você se preocupa com eles, aí é mais, né? Somatória. Não é mais advérbio. Quanto mais, M-A-I-S. Não é quanto mais, é quanto mais. Porque aqui é somatória. Quanto mais você se preocupa com eles, mais fortes, mais robustos eles se tornam. Então, se você ignorar, ou se você os ignorar, acontece uma coisa interessante. Eles, os problemas, eles perdem o seu poder e pode acontecer que finalmente eles desaparecem. Olha, quando passei por tudo isso, eu era presbítero da Assembleia de Deus. Era presbítero. Sabe, eu vou contar para você só uma coisa. Não vou contar tudo, não. Não vou contar tudo, não. Eu cheguei a ponto, quando eu tive depressão, eu cheguei a ponto de, quando chegava do serviço, quando eu vinha de ônibus do meu trabalho, ao invés de saltar no ponto de ônibus e ir para casa, eu saltava em outro ponto de ônibus, já era 6h30 da tarde, e escolhi um lugar para ficar sozinho até 11h30 da noite e meia-noite. E a minha esposa preocupada, né? Não existia telefone, não existia celular. Você sabe disso. Nessa época não existia celular. Não existia. Aí ficava lá até altas horas da noite, com a cabeça entre as pernas, ouvindo o barulho do mar, que eu procurava um lugar onde era na beirada do mar, na beira da praia, tinha umas pedras, e eu ficava ali, chorando, igual a criança. Mas eu nunca confundi a depressão que eu tive, eu nunca confundi com o trabalho. Eu não parei de trabalhar. Eu só queria evitar conversas. Às vezes evitava pessoas. Então,
Era difícil. Mas, graças a Deus, ela foi embora. Ela se libertou de mim. Então, se você ignorar essas coisas, eles perdem o valor, o poder e finalmente também desaparecem. Agora, saindo desse campo, eu vou para o campo da religiosidade, porque isso que eu estou falando, que os problemas mentais, eles se alimentam da atenção que você dá para eles, isso vale também para a religiosidade. Eu aprendi, irmãos, eu estou com 60 anos, eu aprendi na minha jornada, na minha caminhada, tanto de pai, como de avô, como de filho de Deus, eu estou aqui, isso aqui é só um revestimento, tá? Isso é um revestimento. Assim como a água limpa, gostosa dentro da talha, dentro do pote, o pote de barro é só um revestimento que está ali, ó, filtrando aquela água linda, aquela água gostosa, fria, maravilhosa. Assim é o Espírito de Deus dentro de nós. Isso aqui é uma capa que reveste o Espírito. Eu aprendi em toda a minha jornada, até hoje, 60 anos, eu não sei quantos anos eu vou ter mais, mas quando eu passei a conhecer o Evangelho Eterno, agradeço ao irmão, ele não gosta de chamar de pastor, ao irmão Geraldo Moraes, que através dele eu fui me libertando da religião, quando eu comecei a ouvir as suas mensagens, seus estudos. Graças a Deus me libertei, fiz vídeo até de agradecimento, um depoimento de como sair, não é, do sistema, através dele, da mensagem que fala sobre dízimo, você foi enganado. E continuei estudando a Bíblia. Depois que saí do sistema, continuei estudando a Bíblia. Aí depois conheço o irmão Cláudio Mendes falando do Evangelho Eterno. Aí eu comecei a falar, gente, o Evangelho Eterno é bíblico. Apocalipse 14:6. Mas como funciona isso? Aí eu fui ouvindo os vídeos, estudos, nosso irmão nosso irmão Cláudio Mendes, desculpe, o Evangelho Eterno. E eu sempre fui curioso, eu sempre gostei de ler. Eu herdei isso do meu pai. Eu sempre gostei de ler e escrever. A nossa família, por tradição, são militares, por tradição. Então, o lado rico, né? Toda família tem um lado pobre e um lado rico. O lado rico, hoje tem juízes, advogados, promotores, policiais militares, não é? E eu segui também nessa linha de até certo tempo, né? Hoje não mais, porque aconteceu certas coisas, né? Que não foi permitido, né? Aí a gente hoje, né? A gente, graças a Deus, já faço outras atividades. Então, na minha jornada, na minha vida de experiência do sistema religioso, depois comecei a entender a graça de Deus, a graça não, o tempo da graça, pregado por Paulo. A graça, para mim, a graça é eterna. Não se discute. Para mim, a graça é eterna. O tempo da graça que começou na chamada de Paulo, capítulo 9 de Atos, e terminou no juízo do ano 70. O tempo da graça foi isso, assim como a lei. A lei teve seu tempo, teve o seu começo e teve o seu fim. Todas as dispensações, todas as 6 dispensações, antes da sétima, porque a sétima dispensação, é a dispensação eterna, a dispensação do sábado eterno.
a dispensação do Evangelho eterno, a dispensação da Era das Eras, é a que nós vivemos. Na Bíblia, o número 7, você sabe que ele é um número misterioso e acontece muita coisa com o 7. Então, as 6 dispensações, desde Adão até o ano 70. Aí do ano 70 para cá vivemos a 7ª. Não haverá a 8ª. Porque o reino de Deus foi estabelecido na 7ª dispensação. Não haverá a 8ª. E durante essa experiência que eu tive, tanto na religião, na graça e agora no Evangelho Eterno, a experiência que eu tive me ensinou o seguinte, que para ser realmente feliz, nós precisamos eliminar 2 coisas na nossa vida. Primeiro, o medo de um futuro incerto, que é o que você mais vê dentro da religiosidade. Os pastores mexendo com o seu emocional, seu psicológico, dizendo que se você não der dízimo, não der dinheiro, não frequentar uma denominação, o seu futuro não está garantido com Deus. E isso adoece. Isso adoece. É só você olhar para os crentes templados. Olhe, observe. Fale do Evangelho Eterno para eles. Fala que o tempo da graça terminou no juízo de Deus. Fala que você não precisa frequentar um templo para adorar a Deus. Fala. Eles são doentes mentais. Mas por que são doentes mentais? Porque alimentam isso. E quanto mais você alimenta, mais ele fica robusto. Então você tem que eliminar, primeiro, o medo de um futuro incerto. Que você não consegue eliminar isso se você continuar na religião. A segunda coisa que eu aprendi na minha caminhada, a minha jornada. Outra coisa que você precisa eliminar. A recordação de um passado ruim. Isso é explorado todo dia, toda hora, todo mês, toda semana, todo ano nas religiões. Eles falam assim, olha o seu passado, meu irmão. Olha o seu passado, meu querido. Você quer voltar a ser o que você era? Cuidado! Deus vai se encontrar. É assim ou não é? Então você precisa eliminar isso da sua vida. Para que você venha ser feliz, viver o Evangelho Eterno, que é Deus dentro de você. Mas mesmo assim, é preciso você guardar isso aqui que eu vou te falar. Preste atenção. Enquanto você viver preso por um sistema religioso que te aprisiona, você nunca conseguirá ser realmente feliz com o meu, o nosso Criador. Nunca vai ser. Porque a religiosidade, ela te aprisiona de uma forma que você não encontra força para se libertar, para dizer não. Mas para você ser realmente feliz, viver com e para Deus, você tem que eliminar essas 2 coisas. O medo de um futuro incerto e a recordação de um passado ruim. Afinal de contas, para que serviu a cruz? Para que serviu o juízo do ano 70? Para que serve o Evangelho Eterno? Apocalipse 14:6. Serve, sabe para quê? Para você viver. Para você ser feliz. Você sair com a sua família. Você se alegrar.
Você fazer o que você gosta. Não estou falando de transgressões da carne, não. Você viver. Eu não tenho filho pequeno, eu tenho netos. De vez em quando, quando a gente tem tempo, minha esposa também é funcionária pública. Também não, porque eu não sou funcionário público, então eu não preciso usar o também, que é um advérbio, né? Minha esposa é funcionária pública. Ela não é também, porque eu não sou. Minha esposa é. Então, quando a gente tem tempo, pega uma motinha, pega uma moto e a gente dá umas voltas, dá um giro, dá um loop, né? Ó. Então eu gosto de andar, eu gosto de passear, gosto de ser feliz. A presença dela me faz muito bem. Muito. Pensa num homem que parece que vira dois. Quando eu estou com minha esposa do lado, andando, parece que eu cresço. Com 60 anos, parece que eu cresço, parece que eu fico metido, parece que eu, não é, se torno dois. A melhor coisa que tem é você entender o Evangelho eterno e viver feliz. Deus que te abençoe. E eu espero que você entenda o que Jesus falou ali em João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos, ou seja, vai libertar vocês. Mas era com os judeus que ele falava. Se Jesus já estava dizendo isso lá no primeiro século, imagina hoje, depois da cruz, depois, não é, do juízo do ano 70 e agora vivendo o Evangelho eterno. Dá para você entender isso? Deus que te abençoe. Estamos juntos, como diz o nosso inscrito aí, irmão Edivaldo. Estamos juntos no Evangelho eterno. Obrigado, meu querido. Tchau, Deus abençoe.